Olá, alunos! Vamos realizar a correção da atividade de matemática feita essa semana. Nós trabalhamos, a questão da organização, da expressão numérica. Estamos trabalhando essas expressões de maneira bem simples, para que esse conteúdo possa realmente se firmar na cabeça de vocês, para que vocês consigam realizar esse trabalho com o máximo de clareza possível. Por isso, nós vamos trabalhar de maneira bem tranquila e bem pausadamente com relação a esse contexto, certo? As expressões numéricas que envolvem as 4 operações. Aí, aqui a gente tem um conjunto de 5 expressões que vão elevando um pouco o seu grau de dificuldade, né? Primeiro começa-se trabalhando com a regra que envolve a ordem dos sinais. Na última, que é na letra E, foi que eu coloquei o aparecimento de símbolos, de parênteses, de conchetes e de chaves, para que a gente vá se familiarizando com letras, ok? Então, vamos começar a corrigir. A nossa primeira expressão, nós tínhamos 35 menos 7 mais 20. Eu não tenho nessa expressão nenhum símbolo, ou seja, eu não tenho parênteses, eu não tenho conchetes e eu não tenho chaves, certo? Então, se isso acontece, se eu não tenho nenhuma simbologia, eu preciso seguir a ordem dos sinais, ok? Onde nós vamos resolver divisões e multiplicações na ordem que eles aparecem. Vamos fazer adição e subtração na ordem que eles aparecem. Sendo assim, como a nossa expressão só tem uma subtração e uma soma, a gente começa pela subtração, porque foi a primeira operação que apareceu. Então, eu tenho aqui 35 menos 7, que é 28, mais 20, né? A gente repete novamente. E aí, para fechar, eu tenho 28 mais 20, que dá 48. Então, o resultado correto para a nossa expressão de letra A é 48. Vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho uma expressão simples que envolve subtração e multiplicação. Seguindo a ordem, dessas operações, eu preciso começar primeiro pela multiplicação, certo? Então, eu tenho 3 vezes 3, que são 9. E o 10 menos permanece aqui do mesmo jeito, certo? Que aí eu fui para a multiplicação. E aí, para finalizar, eu tenho 10 menos 9, que me dá 1 como resposta. Então, o resultado para a letra B da nossa expressão numérica é o número 1. A nossa letra C, nós temos 15 mais 5 vezes 9 menos 50. Eu tenho uma expressão numérica simples que envolve 3 operações matemáticas: mais, vezes e subtração. Seguindo a ordem desses símbolos, a gente começa resolvendo pela multiplicação. Então, 5 vezes 9 são 45. Aí veja aqui o 15 mais menos 50, eles permanecem escritos da mesma maneira, ok? E agora que eu tenho adição e subtração, eu vou fazer na ordem que elas aparecem. Então, como apareceu primeiro, a conta de mais é essa que eu vou resolver primeiro. Eu tenho 15 mais 45, que é igual a 60. Veja que eu coloco os resultados da operação que eu estou realizando com uma cor diferente, tá bom? E aqui eu copio novamente o menos 50. E agora, para finalizar o nosso trabalho, a gente tem dos 60, a gente tira 50, me sobram 10. Esse seria o resultado da nossa expressão na letra C. Aqui a gente vai para a letra D, onde eu tenho uma operação matemática, uma expressão matemática que envolve subtração, divisão e adição, tá bom? Seguindo a ordem dos sinais, a gente tem que começar pela divisão, tá bom? Então, eu tenho aqui 35 dividido por 7 é igual a 5. 25 menos a gente copia, mais 8 a gente copia, todo mundo no mesmo lugar, ok? Agora, eu tenho uma subtração e uma soma. Eu vou resolver na ordem que elas aparecem. Como a conta de menos apareceu primeiro, é ela que a gente resolve primeiro. 25 menos 5 é igual
a 20, mais 8, que é igual a 28. Então, 28 seria a resposta da nossa letra D de dado, certo? E agora a gente vai para a nossa última expressão, tá bom? E nessa expressão a gente tem aí o aparecimento de símbolos, né? Além dos sinais, eu tenho os símbolos que são parênteses, conchetes e chaves, né? E a gente viu que a gente vai resolvendo pela ordem, começando pelos parênteses, depois os conchetes e a gente fecha com as chaves, tá? Então vamos lá. Focando dentro do parêntese, eu tenho uma multiplicação e uma soma, certo? Então, eu preciso começar pela multiplicação. Então, eu tenho 4 vezes 8, que são 32. Veja que eu coloquei ele aqui com uma cor diferente para chamar a sua atenção. E todo o restante da expressão eu simplesmente copio, tá vendo, pessoal? Na mesma ordem, vou focar em uma operação de cada vez, tá certo? É só um pouquinho de atenção e o estudo da tabuada. Isso aí é primordial, não tem para onde a gente correr não, tá bom? Continuando, nós vamos imediatamente para dentro do parênteses, tá bom? Então, aqui eu tenho 32 mais 5, que me dá 37. Então, aqui eu já resolvi o parêntese, ele desaparece, tá vendo? Só me sobra o concheito. Veja aqui, ó, 150 dividido, abre a chave, 43, mais, abre o conchete, 44 menos. Como agora eu já resolvi a operação que estava dentro do parênteses, esse parênteses desaparece, eu fecho o meu conchete e fecho a minha chave. Agora eu vou resolver a operação que está dentro do conchete. 44 menos 37, que me dá 7 como resposta, certo? E aí, ó, veja que eu resolvi a operação que estava dentro do conchete, ele some, sobram apenas a chave. Veja, 150 dividido, abre chave, 43, mais o resultado dessa operação, 7. Agora, a gente vai resolver a operação que está dentro da chave. 43 mais 7, 50. Resolvi a operação da chave, ela deixa de existir e o 50 fica livre aqui fora. 150 dividido por 50 me dá 3 como resposta. Então, essa é o resultado da nossa última expressão da atividade dessa semana. Então, assim, se você errou alguma dessas expressões, tente refazê-las novamente, certo? Agora que você tem toda a questão da correção feita passo a passo, tá bom? Então, refaça, exercite. Nós vamos continuar trabalhando ainda com esse contexto por mais algumas aulas, certo? Porque aí eu quero que você realmente tenha o domínio total desse contexto para que a gente possa seguir adiante, tá certo? Mas, de antemão, eu já deixo para você que o estudo da tabuada é de fundamental importância para que você consiga realizar os trabalhos que a gente vem desenvolvendo com a maior facilidade. Então, bons estudos e a gente se vê semana que vem.